Fala, meus amigos, boa noite, tudo beleza? Tudo certo com vocês? Eu sou Marcelo Batz. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre forídeos, vou falar sobre dois assuntos. Vou falar sobre aquele funicola, né, que as pessoas me perguntam muito. O funicola é aquela invenção que eu fiz para colar forídeos, tá? E vou contar para vocês quais são as vantagens e as desvantagens dele, onde ele atua bem, onde ele não funciona. Pá, eu vou explicar legal depois desse tempo de uso, tá certo? Outra situação que eu quero falar para vocês é sobre uma coluna de bugias com problemas que acaba de chegar para mim aqui. Ela deveria ser, nesse final de tarde, já trocada de caixa. Assim, eu dei uma olhada por alto nela. Eu não tirei uma análise total, mas o que aconteceu? Como quando eu abri o plástico, o acetato, eu notei que havia um pote assim característico, sem muita umidade, entende? Eu vou explicar para vocês, porque quando há muita umidade interna espalhada, é um indício que há muita propagação de forídeos. Mas eu vou mostrar para vocês com detalhes. Eu falei, vou esperar chegar à noite, e aguardei chegar à noite, já estamos aqui, e eu vou gravar para vocês, para mostrar para vocês algumas formas que eu utilizo para jogar umas larvas para fora. Eu utilizo alguns mecanismos aqui que eu acabei desenvolvendo, né? Tendo que lidar com problemas de colônias que às vezes chegam e com muitos sérios problemas. Eu tenho um amigo que já ligou e falou, pô, a minha colônia tá muito pesteada, eu não sei o que fazer e tal. Eu falei, amigo, traz pra cá, não deixa morrer, traz pra cá, se eu puder ajudar, eu separo ela num canto aqui e cuido. Já vou mostrando como eu faço. Às vezes quando a colônia chega para mim muito infestada, a primeira coisa que tem que fazer é eliminar todos os pontos e focos. Então é isso, eu vou mostrar para vocês aqui alguns procedimentos que eu tive e uma forma que eu tenho de jogar essas larvas para fora rapidamente. E aí eu vou trocar a caixa amanhã, né? Porque já tá à noite, eu não quero abrir a caixa agora para esse fim. E eu vi que não é uma coisa tão séria assim, digamos, mas vocês vão ver que curioso. E olha, muitas pessoas já me perguntaram, já vi até criadores falando que nunca viu bugias carregando larvas, jogando para fora. Vou mostrar para vocês aqui como elas carregam e de que forma. Beleza? Vamos lá, espero que vocês gostem. Tamo junto. Então, amigos, a primeira coisa que eu localizei dentro dessa colônia foi que havia só um pote que ele estava com sinais, ele tinha um pouquinho de brilho e tinha alguns ovinhos nesse pote. Então eu falei, esse aqui é o pote que está provavelmente contaminado. E era um pote de pólen, ele estava só com fundo de pólen, tá? Aí eu notei que estavam ali. E o que eu fiz para subirem as larvas? Porque elas não estavam subindo. Eu pinguei 2 gotas de mel, tá? E logo em seguida pinguei 2 gotas de extrato de própolis. Presta atenção, eu fiz isso para fazer com que esses forídeos subam, porque quando você bota o mel ali dentro, pinga as gotas de mel nesse pote, e você também coloca o extrato de própolis, que ele tem álcool, esse vapor do álcool rapidamente faz com que eles subam, e esses forídeos, para subir depressa e ter mais facilidade de subir, eles usam o mel, né? Por causa da umidade do mel, faz com que eles, no pólen que eles estavam, né? Eles estavam ali se alimentando do pólen, esses ovinhos foram colocados há pouquíssimos dias, em menos de 48 horas, tem ovos aqui de 24 e de 48 horas provavelmente, porque já tem umas larvazinhas maiores. Mas aí eu já vou pingar para eles saírem, porque eu notei que essa colônia tem uma organização. Ela está funcionando direitinho, tem a rainha e tudo, mas essas abelhas deram um descuido com um desses potes. Há vários potes com alimentos aqui, eu vejo que são muitos para ela cuidar, mas eu notei que o foco só está aqui. Mas isso pode ter uma infestação no outro. Agora o que eu quero que vocês observem comigo aqui, ó, de um ponto de vista bem mais crítico. Vamos lá, vamos a fundo. Notem como eles já estão subindo, eles estão vindo com tudo cá para cima. E as abelhas que catam esses forídeos, essas larvas, estão começando a chegar agora. Elas levaram um tempinho para chegar. E não são as mesmas abelhas que estão ali sugando esse mel. Aí você vai falar, poxa, mas que vídeo nojento, não sei o quê. Gente, presta atenção. A gente está observando pelo ponto de vista da natureza mesmo. Isso acontece dentro do colmeia. Eu também esperei para chegar à noite para poder gravar esse vídeo para vocês. Eu também não expus de forma alguma essa colônia em mais risco, né? Porque amanhã cedo eu vou trocá-la de caixa. E dependendo como fosse a situação, eu trocava tudo agora. Mas eu notei que está aqui localizado e eu queria fazer esse registro também para mostrar para vocês que essas abelhas carregam os forídeos, elas também mastigam os forídeos. E olha, se estivesse durante o dia e eu tivesse feito isso, eu não conseguiria gravar. Por quê? Elas iam pegar esses forídeos, iam triturar eles, isso elas iriam fazer, como eu já vi em manda-saias, entre outras espécies. Elas iam carregá-los para fora. Notem como eles estão subindo. Eles pegam a umidade do mel, porque tem pouca umidade aqui dentro, e se há pouca umidade, não há uma infestação total ainda. Se você vê muitos brilhos nos potes todos, essa colônia vai estar toda empesteada. Pode ter certeza que ela vai estar lotada de ovos de muitos forídeos.
e há poucos forídeos circulando aqui. Só que eles encontraram esse pote com essas poucas abelhas cuidando dele, botaram os ovinhos ali e nasceu esse monte de larvas aqui. E por mais incrível que pareça, esses forídeos não são seres assim nojentos. A gente acha feio, claro, tudo. Mas eles não são nojentos, até porque o que eles comeram aqui dentro? Pólen. Eles só têm o que por dentro? Pólen. E algumas abelhas até comem algumas dessas larvas, tá? Se vocês observarem bem, eu vou mostrar aqui para vocês. Algumas elas catam e comem. E são abelhas que também se alimentam de pólen lá dentro da colônia. Se vocês observarem que dentro da colônia, algumas abelhas que trabalham junto à rainha, elas também têm a capacidade de botar alimento nos potes e elas também comem parte desse alimento. Já entenderam? Ligaram uma coisa com a outra? Algumas abelhas comem isso, elas têm essa capacidade. Elas realizam a postura também, elas comem os ovos que são depositados, os ovos alimentares, correto? Tem de tudo isso. Vamos lá, mas observem aqui, essas abelhas que estão sugando o mel aqui, elas estão catando todo o mel e não estão pegando as larvas, elas não estão nem aí para as larvas. Elas querem secar o máximo de umidade que elas puderem, para que essas larvas não fiquem andando muito longe. Elas têm dificuldade, essas larvas de forídeos, de andar em superfícies secas. Elas andam, não estou dizendo que elas não andam, elas andam, se deslocam, mas o que acontece? Elas têm muito mais dificuldade de se expandir. Eu já tive colônias aqui, já me aconteceu aqui, de ela estar toda sequinha por dentro e ter uma infestação que eu localizei. Eu fiz isso que eu mostrei para vocês. Coloquei uma gotinha de mel ali, 2 gotinhas de mel em cima daquele pólen que está ali embaixo e logo em seguida pinguei 2 gotas de extrato de própolis. Prestando atenção, amigos, que se você colocar, tem que ter certeza que não tem abelha lá dentro do pote, porque se pingar a gota do extrato de própolis com álcool, vai matar essa abelha. E para você não matar essa abelha, certifique-se que está vazio lá dentro daquele pote. Você viu que está vazio, você pinga 2 gotinhas. Nunca pingue muito álcool de própolis, álcool de cereais, tá? Nunca pingue muito, não pode, porque as abelhas ficam bêbadas. Elas ficam bêbadas. Elas até voltam ao normal depois, tá? Mas elas ficam bêbadas. Ah, mas por que eu sei isso? Porque já fiz isso, já fiz a situação de desinfectar uma caixa para elas e notei que as abelhas estavam com dificuldade de andar e tudo, ficaram bêbadas. Eu falei, poxa, eu vou ter que trocar, né, a caixa de novo, porque eu notei que o álcool de cereais não tinha secado suficientemente, mesmo já deixando passar um tempo. Mas se pingar o álcool diretamente numa abelha dessa, vai matá-la. Então, não façam isso, por favor. Tá certo? Mas pingar dentro do pote, é isso que acontece. As larvas sobem e elas pegam o mel para a umidade e rastejar e chegar logo ali em cima. E essas abelhas estão catando. Só que essas abelhas que estão catando essas larvas, elas não estão carregando para fora, porque é noite agora. E aí? O que vai acontecer? Elas com as mandíbulas estão triturando, matando essas larvas. Observem isso, ó. Elas estão quebrando elas em partes e levando para onde? Para a lixeira. E vocês estão vendo que tem um ou outro forídeo circulando aí. Não são tantos, eu contei aqui mais ou menos uma meia dúzia. Mas eles já fizeram esse estrago. Isso tem que ser removido. Amanhã eu vou limpar tudo. Só tá nesse pote. Esse ali de baixo também me parece condenado, tá? Claro. Mas ele me parece um pote de mel, ele não é de pólen, mas mesmo assim já tem ovos por ali, com certeza. Então o que acontece? Essas larvas que essas abelhas estão chegando e estão triturando, elas estão indo para onde? Para a lixeira. Como elas não estão fazendo esse procedimento durante o dia, elas estão carregando isso aqui e colocando na lixeira triturado, e esses forídeos vão para lá por causa dos cheiros de pólen que sai de dentro das partes dessas larvas que estão sendo trituradas. E elas vão encher de ovos. Eu vou mostrar isso para vocês amanhã, no outro trecho do vídeo aqui na frente, que vai estar cheio de ovinhos lá, porque eles vão parar de botar ovos aqui, entenderam? Mas vão lotar lá de ovos. E aí o que acontece? É necessário que se troque realmente a caixa. Outra coisa, é para se tirar o ninho inteiro, intacto, para não prejudicar a ação da rainha, não mexer, não abrir nada. Você tira o ninho todinho, passa para uma caixa limpa, sequinha, tá? Passa para ela o mais intacto possível e vai pegar um pote de mel desse e um pote de pólen limpo, que não tem a ver com essa caixa talvez, ou que tem a ver com essa caixa, mas que esteja limpo. E aí você pega e passa para essa caixa nova e vai dar vida tranquila para essa colônia tocar de novo o barco. E não se pode descuidar. Eu sempre falo isso com meus amigos. Gente, vocês estão começando a criar as bugias, não descuidem. Se vocês verem, por exemplo, circulação de poucos forídeos, não tem tanto problema. Em colônias de bugia forte, não. Eu tenho colônias aqui que eu já vi 2, 3 circulando. Nesse momento não tem nenhuma caixa com os forídeos circulando.
nas que estão para passar o inverno, elas estão tranquilas, até colônias até mais jovens, né, que eu acabei fazendo agora no início do ano, produzindo, mas elas estão tranquilas, então não há problema. E o forídeo, amigo, quanto mais ele circula dentro da caixa, passa de um lado para o outro, mais ele deixa os odores deles impregnados na caixa, e por isso tem essa capacidade de atrair os que estão do lado de fora e quererem atacar essa colônia. Isso é para vocês terem uma ideia, que as abelhas carregam para fora, esse procedimento feito durante o dia, elas limpam a caixa quando é pouco, um determinado pote, uma determinada situação de ocorrência, elas vão dar conta de limpar, ela tendo organização, rainha, uma hierarquia funcionando interna. Ela não vai ter problema com isso, elas vão dar conta de jogar para fora e fazer a limpeza. Então, amigos, olha, e 30 minutos depois, eu marquei no relógio, já estava desse jeito aqui, ó. Observe, tá tudo sequinho. Ou seja, essa colônia tem organização, ela sabe como utilizar os mecanismos dela de defesa, né? Tá tudo sequinho, ó lá, pote de pólen lá embaixo, pote de mel ali, tudo direitinho. Tem uma larvinha andando, uma ou outra tem sim, mas elas estão catando. Essas abelhas que estão caçando essas larvas, observe aqui também, ó, elas catam, limpam tudo. Aqui é um pote afundadinho, ó, pote de pólen, né? Ele tá meio tipo um vulcãozinho, né? Ele tá fermentando, né? Preparando o pão das abelhas, tá certo? E a colônia já está tranquila. Observe que a agitação delas acabaram também, elas se acalmaram. A mel ali naquele fundo, que eu coloquei um pouquinho só sobre aquele pólen, mas amanhã eu vou pegá-la e trocar ela de caixa. Eu vou passá-la para uma caixa limpa, porque à noite é que aconteceu isso e essa lixeira vai estar lotada de ovos, que vou mostrar para vocês. Com certeza, os forídeos vão para lá, que vão ter vazado pólen fermentado para todo lado nessa lixeira, que elas não teriam usado no caso se fosse durante o dia. Elas teriam jogado a lava para fora. Teve situações que eu não intervi. Eu parei para observar, fiquei acompanhando. E a colônia resolveu de um dia para o outro, eu não precisei atuar, entendeu? Mas é muito mais fácil. Você viu que está ali atacado o ponto? Tira aquele pote ali, remove ele, igual no caso. Eu poderia ter feito isso com esse. Só que eu não teria gravado esse vídeo para vocês. Isso aqui é um estudo, é uma análise, porque a gente precisa conhecer os comportamentos dos inimigos das abelhas também. A gente tem que observar de alguma forma. Então, cada problema que chega para mim aqui, de alguma forma, eu aprendo muito, mas muito mais com ele, porque eu gravo, registro e observo o que está acontecendo. Amigos, eu vou contar para vocês agora sobre o funicola. As pessoas me perguntam muito sobre aquela invenção que eu fiz, uma armadilha que tem uma cola, aquela cola rato por dentro, né? Que as abelhas passam ali pelo duto, pelo aquele condutor ali de madeira, que eu fiz um furo, as abelhas passam por ali e os forídeos ficam grudados. Eu vou explicar para vocês os prós e os contras. O que acontece? Eu passei a notar que quando você utiliza no começo, que os forídeos estão ali atacando a caixa, mas eles não sabem os caminhos ainda, o que acontece? Eles caem o tempo todo ali na armadilha, eles vão morrendo. Em uma colônia muito infestada, que chegar de alguém, você pode colocar o funicola, ele vai funcionar muito bem. Mas preste atenção, o forídeo, ele tem uma comunicação feromonal absurda. Ele deixa impregnados os odores por onde ele passa, pelo caminho que ele trafega. E se uma colônia está muito infestada, como algumas que a gente vê às vezes, ela está muito lotada de forídeos, até no corpo das abelhas, que vem lá de dentro, aquele cheiro forte, azedo, ele fica impregnado também no corpo das abelhas. Os forídeos atacam ali dentro, dominam aqueles odores com aquela umidade toda que eu falei no começo desse vídeo, e essas abelhas circulando ali também, elas carregam os cheiros que estão saindo lá de dentro. Ele fica passando o tempo todo por essa porta de entrada. Então, assim, prestem muita atenção em qualquer tipo de armadilha que tenha uma passagem na porta, porque no começo vai pegar, vai funcionar, mas depois os forídeos vão marcar a entrada e vão passar pelo caminho, seja ele qual for, porque eles são muito espertos e marcam muito bem o território deles. Eu já falei para vocês, peguem um forídeo no dedo, na ponta do dedo, e quando você esmagá-lo, você vai sentir o cheiro tão forte que um forídeo exala. Faça a experiência, tá? Ele tem muita força na comunicação feromonal deles, entre os outros forídeos para o ritual do acasalamento. E o acasalamento do forídeo acontece na porta, do lado de fora. Eles marcam aquela caixa ali, ou aquele local que eles atacaram, e acontece do lado de fora. Isso normalmente eles saem pela parte da manhã e passam a tarde ali na porta da casa, ali quando o dia está bem, com o sol bem quente, o dia está bem iluminado, ou esteja com a temperatura mais elevada. Eles se acasalam normalmente na frente da casinha da abelha, né? E voltam para dentro daquela colônia. E vão estabelecendo essa marcação entre eles.
eu notei que o funicola funciona muito bem enquanto ainda eles não demarcaram a passagem, o trajeto que eles fazem. Então, assim, mesmo você fazendo o labirinto e tal, vai dificultar, mas eles vão fazer a marcação e eles vão passar por aqueles corredores, tá certo? O ideal é manter um ambiente limpo, sequinho, estar sempre observando, mas uma colônia bem populosa, trabalhando uma colônia de bugias, por exemplo, que eu não recomendo a ninguém iniciante a criá-las, vai ter problemas. Eu tenho vários amigos que têm problemas, não conseguem lidar com essa abelha e facilmente eles perdem a colônia. Mas a gente aos poucos vai ampliando aqui os nossos trabalhos e os cuidados nos manuseios e não vai ser mais problema. Dificilmente eu tenho problema com alguma colônia aqui, mas, por exemplo, uma colônia que chega aqui com qualquer problema, seja mandaçaia, esse inverno mesmo, infelizmente, sempre aparece algumas, mas a gente sempre salva. Felizmente a gente salva. Essa colônia que sempre chega com problemas, com forídeos, ou qualquer outro tipo de problema que possa estar acontecendo, eu sempre separo ela, não coloco próximo às colônias que eu tenho saudáveis, porque senão, se for um ataque fulminante de forídeos dentro de uma colônia, sinceramente, ele tem que ser distante da sua prateleira do meliponário, que senão vai contaminar todas as suas caixas, vão acabar com as suas abelhas, vai ser complexo para elas, tá certo? É isso aí, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu, estamos juntos, muito obrigado.